Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade agora ao nosso estudo de estatística, né? Paramos aí no slide 19, tá? Então, a gente vai dar continuidade a partir de agora. Vou apresentar aqui a tela para vocês, para que a gente possa seguir de onde a gente parou no nosso material, tá? Nós paramos no slide 19, falamos até a parte de dados, né? Organização dos dados, como rol, como toda essa parte inicial que a gente já viu, né? Essa parte inicial ela é um pouco mais, digamos assim, um pouco mais histórica, né? A parte muito mais teórica, né? No sentido de definições que a gente precisa saber, mas a partir de agora a gente vai começar a trabalhar um pouco mais na prática, né? Isso nós vimos, essa parte de censo também. Aqui, classificação dos dados, vimos esse exemplo. Vimos tipos de frequência, isso também nós vimos. Distribuição de frequências, tabela também nós vimos. Tá, vimos essa tabelinha aí. Frequência absoluta, frequência relativa. E, a partir de agora, né, a gente vai dar continuidade aí, falando de tabela de frequência por determinados intervalos. O que acontece, né? Há algumas situações, né, casos em que a variável ela vai ter um número elevado de valores, né? Então nem sempre vai ser possível colocar tudo numa tabela, numa linha só. A gente vai precisar criar intervalos para poder minimizar um pouquinho aí a quantidade de dados apresentados, e a gente vai trabalhar com o que a gente chama de agrupamento de valores, né, em determinados intervalos. Vamos ver um exemplo. Na pesquisa, a altura dos alunos do 9º ano que participam do time de voleibol da escola, os valores registrados foram. E nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 valores. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode colocar numa tabelinha, né, seguindo o seguinte procedimento. A gente primeiro vai calcular a diferença entre o maior e a menor altura, ou seja, a amplitude, tá, das amostras coletadas. 1,81 menos 1,62, 0,19. Então, essa é a amplitude total aí das nossas variáveis. O segundo passo, a gente vai escolher o número de intervalos. Nós temos aí 15. Se a gente escolher 5 intervalos, né, eu acho que ficaria legal, né? Então, a gente vai escolher o número de intervalos. Depois, ao escolher aí o número de intervalos, a gente tem, dentro da nossa amplitude, a gente vai pegar um valor, né, um pouquinho maior, mais conveniente, né, no caso aqui 0,19 dividido por 5, não daria um valor exato, a gente divide 0,20, faz uma amplitude 0,2, né, dividido por 5, que vai dar 0,04. Com isso, né, a gente vai elaborar aí a nossa tabelinha de distribuição de frequência. 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, e com a variação de 0,04, ou seja, do 1,62, notem que aqui esse tracinho significa intervalo fechado à esquerda e aqui aberto à direita. Então, nesse primeiro intervalo, entram todos os com altura de 1,62 m até 1,66, só que sem incluir o 1,66. Então, contando aqui, nós temos 4. Isso é a nossa frequência absoluta. A nossa frequência relativa seria 4 dividido por 15, que dá 26,7%. E assim vai, olha. A gente sempre dá início aqui embaixo do que a gente parou aqui, em cima, até chegar ao final. Tudo bem? Então, essa é a nossa tabela de distribuição de frequência. Uma desvantagem da tabela de distribuição de frequência é que, por exemplo, eu não consigo
precisar quantos alunos têm a altura 1,74 m. Né? Eu sei que nesse intervalo, ó, de 1,74 até 1,78, eu tenho 4 alunos, mas eu não sei, tá, qual é o intervalo de, tipo, exatamente a altura desses alunos. Tranquilo? Então, esse é um ponto negativo quando eu faço esse tipo de tabela. Vamos falar agora das médias, né? Média aritmética simples. Quando a gente fala de média aritmética simples, é uma média mais comum, né, que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia. A média aritmética simples nada mais é do que o quociente, a divisão da soma dos valores, tá, da variável, pelo número de valores que nós temos na questão. Ou seja, se eu quero calcular, por exemplo, você tem lá uma vaca leiteira, né? Uma vaca A, né, leiteira, durante uma semana. Nós temos aqui, ó, foram coletados 10, 14, 13, 15, 18 e 12. Então, durante essa semana, notem que ela variou, né, a cada dia a quantidade de leite produzido. Então, se a gente quer calcular a média, o que a gente faz? Soma tudo isso e divide por 7, que é o número de dias da semana. Então, 98 dividido por 7, 14. Ou seja, a média dela foi de 14 litros por dia. Essa é uma média aritmética simples. A média aritmética ponderada, ela também aparece, né, quando você precisa atribuir determinados pesos, né? Por exemplo, tem um vestibular, né, o PISME, que ele atribui pesos, né? O módulo 1 tem peso 2, o módulo 2 tem peso 3 e o módulo 3 tem peso 5. Então, aumenta o peso à medida que você vai se acostumando com o processo. Então, aqui, o exame de seleção pode ser composto de 3 provas, onde as 2 primeiras têm peso 1 e a terceira tem peso 2. Então, não significa que você não tenha que dar importância para as 2 primeiras, mas é claro que a terceira prova você tem que dar uma importância maior, porque ela tem um peso maior. Então, aqui, ó, o procedimento é o seguinte: a gente vai multiplicar, tá, cada uma das notas pelo respectivo peso, tipo 1 vezes 70, 1 vezes 75, 2 vezes 90, e vai dividir pela soma dos pesos, porque é como se o 90 aparecesse 2 vezes. É, de certa forma, uma média aritmética simples se a gente pensar dessa forma. Eu poderia escrever aqui, ó, 70, 75, 90, 90 e dividir por 4. Porque aqui o 90, como ele tem peso 2, significa que é como se ele estivesse aparecendo 2 vezes, tá? E aí, essa média ela vai dar 81,25. Uma outra questão, ó, durante o ano letivo, um professor de matemática aplicou 5 provas para os seus alunos. A tabela apresenta as notas obtidas em um determinado aluno em 4 das 5 provas realizadas e os pesos estabelecidos pelo professor. Então, nós temos aí as provas, tá? A prova 1, 2, 3, 4, 5 e os pesos. Aí a questão fala, se o aluno foi aprovado com a média de 7,3, qual foi a nota que ele tirou nessa prova número 4? Bom, o que eu faço? 1 vezes 6,5, 2 vezes 7,3, 3 vezes 7,5, mais 2 vezes a nota que eu não conheço, 2 vezes 6,2, e vou dividir isso pela soma de todos os pesos. No caso aqui, ó, 1 mais 2, mais 3, mais 2, mais 2, né? Nós vamos ter 3, 6, 8, 10. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, nós temos que o x é igual a 8,5. Então, para que ele fosse aprovado com essa média, a nota dele aqui teria que ser 8,5. Média geométrica. O que é uma média geométrica? A média geométrica é a raiz enésima do produto, né, dos N fatores da amostra. Como que isso funciona, na verdade, né? O procedimento é simples. A nossa média ela vai ser a raiz, né? No caso, o N aqui vai ser o número de
valores que eu tenho na amostra e eu multiplico todos esses valores. Por exemplo, se eu quero calcular a média geométrica entre 6, 4 e 9, são 3, então isso é a raiz cúbica de 6 vezes 4 vezes 9. Fazendo a raiz cúbica aqui de 6 vezes 4 vezes 9, nós vamos obter o número 6. Então, média geométrica aparece assim, ou também pode aparecer uma aplicação da geometria, né, quando a gente fala da altura, né, a altura de um triângulo retângulo relativa à hipotenusa. O que acontece quando nós temos a altura de um triângulo retângulo relativo à hipotenusa? Essa altura ela vai ser a média geométrica da projeção dos catetos. Então, é uma média geométrica, ou seja, se eu tenho aqui um triângulo retângulo, a hipotenusa nada mais é do que a raiz quadrada de quem? De 3 vezes 12, ou a hipotenusa, a altura, né? A hipotenusa seria esse pedaço todo. A hipotenusa seria a soma 3 mais 12, né? Então, aqui o que nós temos? O H, que é a altura relativa à hipotenusa, ela vai ser a raiz quadrada de 3 vezes 12. Ok? Tá? A hipotenusa aqui nada mais é do que a soma 12 mais 3, que é igual a 15. Toda vez que a gente traça essa altura relativa à hipotenusa, ela divide a hipotenusa em dois pedaços, que são as chamadas projeções. E o produto dessas projeções é essa altura elevada ao quadrado. Tá? Média harmônica. Essa média é muito pouco utilizada, mas alguns concursos utilizam como padrão para correção de prova. É uma média que ela, na verdade, facilita, mas ela prioriza aquele que é mais regular. Não basta a pessoa ser muito boa numa área e muito ruim em outra. É o tipo de média que precisa que você tenha um bom desempenho, tá, em todos os quesitos avaliados. Se você tira 10 em matemática e 9 em matemática e 1 em português, tá, a tua média harmônica vai ser baixa. É melhor você tirar 5 e 5, tá, do que você tirar 9 e 1, por exemplo. E a definição diz que é o inverso da média aritmética dos inversos. Como assim? Né? Vamos pegar aqui um exemplo para que vocês possam entender. Imagina que eu tenho os números 6, 4 e 9. Primeiro que eu vou fazer é a média aritmética dos inversos. Então, 1/6 mais 1/4 mais 1/9. Peguei os inversos, vou somar e dividir por quanto? Quantos são? 3. Então, 1/6 mais 1/4 mais 1/9 sobre 3, tirando aqui o MMC, resolvendo, vai dar 19 sobre 36 sobre 3. Como que eu resolvo isso? Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui seria 3 sobre 1, 19 sobre 36, vezes 1 sobre 3, que vai dar 19 sobre 108. Só que a média harmônica ela é o inverso disso, ou seja, 108 sobre 19, o que dá aproximadamente 5,68. Tudo bem? Então, uma média harmônica. Um outro exemplo, né? Quando nós temos aqui uma determinada prova, a gente tem um aluno com 500 na primeira prova, 500 na segunda prova, a média dele é 500. Mas se ele tirou 100 na primeira e 900 na segunda, a média harmônica dele passa a ser 180. No caso aqui, se fosse média aritmética, seria a mesma. Mas como é média harmônica, esse cara aqui, provavelmente seria eliminado da prova, no caso a Maria, tá? Então, a média harmônica, ela privilegia mais quem tem uma maior harmonia, né? Como está dizendo aí o nome. Bom, vamos falar agora de moda, depois mediana, né? A moda, na verdade, originou-se lá do latim modus, que significa maneiras, né?
no nosso dia a dia, né? A palavra moda, tipo, é mais associada, mais usada quando se fala em vestir, né? Mas, por exemplo, um modo de viver, um estilo, a tendência de consumo, a gente fala muito o que está na moda, né? Aquilo normalmente que aparece com mais frequência, tipos de penteados. Então, cada geração, dentro lá de um determinado meio social, vive tipos diferentes de moda no decorrer do tempo. A gente vive isso, né? No nosso dia a dia aí, ano após ano, assim, tem sempre alguma coisa na moda, né? E cada geração deixa a sua marca com relação a isso. Dentro da estatística, né, a moda é simplesmente, né, dentro lá de uma coleta de dados, aquilo que aparece com mais frequência, ou aparece mais vezes, ou é o que tem maior frequência absoluta. Então, nesse caso, quem aparece com mais frequência, a gente diz que está na moda, ou seja, é a moda da nossa amostra, da nossa coleta. Exemplo, né? Imagina que a gente vai considerar aí uma determinada loja que vendeu no primeiro semestre a seguinte quantidade de geladeiras. Em janeiro, 30, fevereiro, 15, 20, 35, 20 e 10. Nesse caso, né, a gente tem o número de geladeiras vendidas nos meses de março e maio é igual a 20. Então, esse número é o que aparece com mais frequência, ele aparece 2 vezes. Então, essa seria a nossa moda da distribuição. Se a gente for pensar em a moda referente à quantidade de geladeiras vendidas no primeiro semestre. Eu tenho 20 aqui, 20 aqui, então o que aparece com mais frequência é o 20. Tá? Então, a moda dessa amostra é 20. É muito simples. Quando existe mais de uma moda, né, tipo, você tem mais de um dado aparecendo aí, tipo, mais vezes, a gente vai ter, né, o que a gente chama de classes bimodais, né, ou multimodais, quando você tem mais de 2 modas. Como assim, né? Vamos supor, os dados a seguir, os números de calçados mais vendidos de uma loja localizada no centro de Petrolina no período de um mês. Bom, 37, 42, 39, né? Nesse caso, o que a gente precisa fazer, né? Nós temos aqui o 36, que aparece 3 vezes, 37 também aparece 3 vezes, e o 40 também aparece 3 vezes. Ou seja, nesse caso, os valores 36, 37 e 40, eles aparecem aí com mais frequência. Cada um aparece 3 vezes. Então, nesse caso, dizemos que esse conjunto de dados é multimodal. A moda pode ser 36, 37 ou 40. Não é muito comum, né, aparecer nas questões esse tipo de exemplo com mais de 2 modas. Né? Normalmente aparece só uma moda, mas pode ser que apareça esse aqui, mas não com tanta frequência. E quando não existe moda? A moda não existe quando você tem uma coleta de dados de forma que todos os valores eles são diferentes. Nenhum deles aparece mais de uma vez. E aí, nesse caso específico, a gente diz que não existe moda. Tá? Quando todos aparecem uma única vez. Seria isso daqui, ó. Notem que todos esses valores aqui aparecem apenas uma vez. Portanto, a gente pode observar que, como as notas são todas diferentes, a gente diz que nessa coleta de dados aqui não existe moda. Tudo bem? Bom, moda foi. Agora, mediana. O que é a mediana? Quando a gente faz uma coleta de dados, lá atrás nós vimos a questão do rol, que é muito importante. E no estudo de mediana, é muito mais importante. Por quê? Quando você faz a coleta desses dados, a gente vai converter para rol, porque na hora de escrever a mediana
né, ela pode aparecer em duas situações, né? Se você tem uma quantidade ímpar de valores, a mediana é simplesmente o termo central da tua amostra. Ou seja, uma coleta de dados estatísticos, a quantidade de valores, né, se ela for ímpar, a mediana vai ser aquele valor que ocupa a posição central. Assim, ó. Considere, na Secretaria Estadual de Pernambuco, envie para uma determinada escola os livros cuja quantidade está expressa na tabela ao lado. Dessa forma, qual é a mediana relativa à quantidade de livros? Então, aqui nós temos os dados, né, que posteriormente a gente vai colocar no formato de rol, tá? Ó, colocando aqui no formato de rol, 400, 420, 450, 500, 560, 550, 600, 650. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem é o termo central? É o 500. Né? 7, né? Nós temos 3, 3 e 1, ou seja, o 4 seria, o quarto termo é a posição central. Né? Para achar a posição central, normalmente o que você faz? Você faz n mais 1 sobre 2, ou seja, 7 mais 1, 8 sobre 2, 4. Então, quem é que está na posição 4 é o 500. Então, a mediana aqui é 500. Acabou. Simples assim. Quando nós temos uma quantidade par de valores, o procedimento é quase, né, o mesmo, com a seguinte diferença. O que nós temos que fazer? Dentro da amostra, nós vamos... Você tem lá um exemplo, né, um restaurante, fez uma pesquisa para saber a preferência dos clientes, né, dos tipos de pratos, e aí obteve lá filé parmegiana, 25 pessoas, carne de sol. Então, a gente vai pegar esses dados aqui e também vai escrever no formato de rol. Só que, quando o número de termos é par, a gente vai pegar os dois do meio. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Eu tenho 4 para cada lado. Então, eu vou pegar o quarto e o quinto, ou seja, os dois do meio, né? Você soma e divide por 2. Por exemplo, aqui para achar a posição da mediana, vai dar 9 sobre 2, 4,5. 4,5 está entre 4 e 5. Então, você vai somar o 24 com o 26 e vai dividir por 2. 24 mais 26 dividido por 2. Notem que, quando o número de termos é ímpar, o valor da mediana sempre aparece na minha coleta de dados. Quando a gente tem um número de dados par, nem sempre o resultado obtido vai estar aqui. Tá? Eu poderia ter, no lugar desse 22 aqui, poderia ser o 25. Né? Tipo, é claro que aqui não teria, né? Não seria o 25 a mediana, porque eu teria 25 mais 26 sobre 2. Mas nem sempre, tá, a mediana vai aparecer quando você tem um número par de termos. No número ímpar, a mediana sempre aparece. Ok, gente, ficou claro isso? Ó. Número ímpar é exatamente o do meio. Número par, você pega os dois do meio, soma e divide por 2. Tudo bem? Bom, eu vou concluir essa parte por aqui. O que vai ficar faltando? Apenas os gráficos, né? Gráficos estatísticos, e na nossa próxima aula a gente conclui esse assunto falando aí dos gráficos estatísticos. Tudo bem? Então, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Grande abraço.